Pessoal, triste a gente estar em pleno 2019, né, falando de Olavo de Carvalho. Não deveria precisar. É uma figura, do ponto de vista filosófico, não tem valor nenhum. É um grande charlatão que se vende como um grande sábio que não é. Pode ter sim um ou outro artigo que se ache bom ou que seja bom, não tem problema nenhum com isso. Mas não tem nada, não tem nenhum real valor filosófico em nada do que ele escreveu. Alguém que fica comprando brigas a todo momento na sua obra, toda a obra dele no fundo são discussões e rusgas e xingos e ofensas, não sai disso nunca, né? Alguém que é bom apenas em fanatizar seguidores, em geral pessoas meio ressentidas ou meio inseguras que acham que ali estão em contato com uma sabedoria profunda, que estão se tornando superiores. É tudo balela, né? Tudo uma grande enganação. Mas, infelizmente, ele é um tema importante nos dias de hoje porque pessoas em cargos importantes do governo são seguidores dele, se dizem alunos dele. E as falas dele e os conselhos dele têm tido impacto real no governo do Brasil. Impacto, como não poderia deixar de ser, muito negativo. Né? Todo mundo está vendo essa briga aí dele com os militares, xingando os militares, inclusive ofendeu o general Vilas Boas aí das maneiras mais baixas, mais abjetas que dá para imaginar. É o nível da índole desse sujeito aí, realmente bastante perverso. Né? Agora, não é por acaso que isso está acontecendo, né? Ele sempre gosta de se pintar meio como inocente, não sei. Tudo que o Olavo de Carvalho toca acontece justamente isso. Todos os projetos em que ele toca, inclusive projetos ligados a ele, hein, de editoras, de instituto, tudo termina com brigas, com xingamentos, com ofensas, com intrigas sem fim, acusações mútuas, recriminações. É sempre assim. Pode escrever. Tudo que o Olavo toca, os seguidores dele tocam, que reproduzem o modus operandi dele, termina nisso. Por quê? Porque a única coisa que ele sabe fazer é essa. É um método de constantemente criar, apontar ou mesmo criar inimigos para estar sempre no confronto, para estar mobilizando um grupo de seguidores fiéis a ele que vai se mobilizar, que vai se agitar para enfrentar, combater, destruir, se preciso, os inimigos da vez aí, né? Toda a carreira do Olavo é passada por isso, ele sempre precisa estar brigando com alguém, né? Inclusive brigou com diversos subintelectuais no passado, enfim, até comigo já brigou, até comigo em algumas situações já tive o grande prazer de discutir com ele, inclusive minha primeira aparição em livro se dá num livro do Olavo de Carvalho, Filosofia e seu Inverso. Né? Alguns artigos que ele, apesar da falta de alguma falta de educação, chegou a discutir alguma questão real. Em geral é só xingando mesmo. Né? E bom, o Olavo não está, vejam só, o Olavo não está no dia a dia do governo. Não é como se ele estivesse tomando as decisões de gestão ali do governo. Mas ele inspira pessoas que sim estão e ele dá um pouco os sinais, a sinalização estratégica, os conselhos do caminho a seguir. Tá? Não é por acaso que se instalou uma briga entre a ala olavista, os que seguem Olavo, que é o chanceler, é o ministro da Educação e funcionários desses dois ministérios, é o Felipe Martins, assessor aí de assuntos internacionais com Bolsonaro, e são os dois filhos, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Tá? Isso basicamente é a ala olavista do governo. Não é à toa, não é por acaso que eles estão brigando com os militares. Isso tem uma razão de ser, a razão de ser é que eles vão enfrentar e vão tentar mobilizar a massa de seguidores fanáticos e raivosos deles contra toda e qualquer instituição ou pessoa que constitua algum tipo de obstáculo ao poder total deles, do Bolsonaro, mas do Bolsonaro apenas na medida em que reproduz ou faz aquilo que eles gostariam de ver, né? A ideia mais populista possível, siga aquele populismo reacionário e revolucionário mais estridente de todos, né? E os militares são isso. Os militares, de alguma maneira, tentam trazer alguma moderação, alguma racionalidade, algum patriotismo para um pensamento que é absolutamente histérico e sem nenhuma medida, né? Totalmente desmedido ali, que os olavistas trazem e que tentam botar algum contraponto dentro da cabeça do presidente. Né? Por isso são alvo da vez. Vejam, há outros alvos também, né? O Congresso, volta e meia, vira o alvo dos ataques, o Judiciário, o STF, a mídia, as universidades, tudo que pode exercer qualquer tipo de contraponto, ou junto à população, ou junto ao presidente, vai ser atacado, porque o projeto deles, no fundo, é de poder total. E eles vendem isso para o presidente. Né? Eu não acredito que o Jair Bolsonaro seja ele próprio um olavista nesse sentido. Ele sabe um pouco ali do Olavo, mas não é alguém que seguiu muito de perto isso. Né? Mas eles vendem para ele aí sim a ideia de que não, o povo está com eles.
que o povo não está com eles, né? Vejam mesmo nas redes sociais, eles têm sim um grande número de seguidores. Eu botaria na casa dos dezenas de milhares, uma militância bastante aguerrida, que faz um barulho que impressiona nas redes sociais, mas só isso. Desses aí, duvido que tantos assim estejam sequer dispostos a ir para as ruas lutar para fechar congresso, outras coisas aí. Inclusive eu perguntei no Twitter um tempo atrás para os bolsonaristas radicais ali, e os bolsonaristas mais radicais quase sempre são mais aí alinhados com os olavistas. Perguntei se eles seriam a favor de fechar congresso, fechar STF, em sua maioria disseram que sim. Então, ou seja, o desejo antidemocrático não é um sonho, não é uma abstração, é uma coisa real, é um projeto real que muita gente gostaria porque acha que a política é suja, a mídia é suja, tudo é corrupto, tudo é maligno, tudo é burro, exceto o Olavo, exceto um cara que não domina, não tem um conhecimento profundo de filosofia, não tem uma obra que acrescente nada, que tem teorias da conspiração, que fica comprando brigas e fala palavrão. Esse é o que eles acham que realmente a luz do mundo está ali, né? Todo o resto é trevas, ali está a luz do mundo, ali está a salvação. Para você ver o grau de controle mental que ele exerce mesmo sobre muita gente. Agora, vende-se para o presidente, então vende-se para o Jair a ideia de que ali é o caminho populista para o seu poder. Mas isso é falso. Ele está se afundando. A opinião pública, a aprovação do governo está em queda. Mesmo nas redes sociais, mesmo perfis de pessoas que defendem muito o governo, a gente está vendo reclamações públicas dessa briga toda. Desse coisa do Olavo xingando todo mundo. Está pegando mal mesmo entre bolsonaristas e mesmo entre bolsonaristas bastante radicais. Estão perdendo um pouco do apoio. E o presidente é visto com razão como frouxo também, né? O Bolsonaro nunca foi essa pessoa forte que decide. Ele é meio frouxo, deixa a briga acontecer, porque em parte está no interesse dele, mas não toma uma decisão, deixa os dois lados serem humilhados, deixa os dois lados ficarem putos, ficarem insatisfeitos, né? Recentemente tivemos uma vitória, felizmente uma vitória do lado militar aí, né? Porque tem otimistas que dizem, não, pode deixar, os militares vão tomar conta aí, não sei o quê, o Olavo vai ser chutado, o Bolsonaro já sabe disso. O Bolsonaro não tem dado sinais claros de que está bancando mais os militares, não, de jeito nenhum. Mas, felizmente, teve uma vitória aí, no qual o Santos Cruz pôde colocar um militar ali na Apex, que tinha sido feito terra arrasada, totalmente inútil pelos olavistas, são muito incompetentes. E chegou esse novo militar ali, despediu aí, demitiu, felizmente, os olavistas que estavam lá dentro, fazendo um estrago terrível. Não é a coisa mais importante do mundo, mas pelo menos uma pequena vitória. Bastou isso para todos começarem a chorar, fazer showzinho. O Olavo o Jair abandonou o conservadorismo, não sei o quê. Você não está seguindo, você não está botando a turminha deles em carguinho, eles estão chorando, dizendo que foram traídos, que o povo está traído, mas o povo não está nem aí para eles, né? O povo está bastante insatisfeito de ver essa bagunça toda, essa balbúrdia toda no governo. Pega muito mal, mesmo para quem gosta do governo. Não é meu caso, eu já disse, eu não gosto do governo, eu torço pelo Brasil e, infelizmente, o Brasil está amarrado nesse governo. Então, espero que tenha algum sucesso, mas eu não tenho nenhum tipo de carinho, afeto por esse governo, mas eu percebo claramente o que está acontecendo aí, né? Então, essa é a estratégia do olavismo dentro do governo, não é à toa que essas brigas acontecem e isso só vai piorar. O Bolsonaro sempre vem botar panos quentes. Botou também, mas não, o Olavo é um grande patriota, o Olavo é fã, né? quer dizer, é ídolo de muita gente, é um ícone da direita. Pode ter certeza que nada vai fazer isso acabar. Daí eles baixam a bola um pouquinho por alguns dias, logo depois voltam, né? E tem um ponto a mais aí, né? O Olavo tem alguma... O Jair Bolsonaro tem alguma uma ligação com os filhos dele, especialmente com o Carlos, que é muito difícil de romper. Talvez até pelo papel que o Carlos tenha tido na recuperação do Jair depois da facada. Perdão. E com isso ele não consegue se contrapor ao filho dele. E o filho está com a mente, essa mente confusa que o Carlos tem, uma mente meio histérica, que está toda hora vendo inimigos, ou atacando, comprando brigas, ou xingando, ou... Ele cuida de outros perfis também, tem o perfil até do cachorro dele, enfim, é um negócio meio estranho. Mas e o Olavo o Jair não consegue dizer não para esse filho. E isso cria uma situação muito complicada da comunicação, na qual a conta do Jair, como eu comentei outra vez, foi usada para atacar os militares do governo, né? Coisas gravíssimas. Uma sabotagem plena ao governo. Pode ter certeza, o Jair Bolsonaro pode escolher. Ele pode ter a chance de fazer um governo que pode ser bem sucedido. Você tem projetos reais na economia, na segurança pública, no combate à corrupção. Ele tem chance, se ele quiser embarcar nisso, não vai ser fácil, mas de fazer alguma coisa positiva em algumas áreas. Ou ele pode, se ele achar que vai ser fracasso tudo isso, ele pode
tentar embarcar pelo caminho populista, fazer essa barulheira, tentar mobilizar as massas aí para lutar por ele, contra todos os inimigos. Não vai dar certo. Ele vai afundar, assim como os olavistas já estão afundando junto da opinião pública e o Jair Bolsonaro junto deles. Ele vai ter que tomar uma decisão. Não é do feitio dele tomar decisão, mas ele terá. Senão ele vai afundar com esse navio. Né? E para o Brasil vai ser ruim também. Porque a gente precisa de um governo agora, seja quem for. Se fosse o Haddad lá em cima, que seria muito ruim também, estaria no mesma situação. O Brasil precisa de um governo que funcione minimamente, porque senão essa crise que a gente está vendo que não está melhorando, vai piorar ainda mais. A gente precisa tomar as decisões e fazer as soluções que o Brasil precisa nesse primeiro momento, até são soluções de reformas econômicas que o Brasil precisa para dar uma girada aí para a economia voltar a se mover, para o investimento voltar. Né? Então, o presidente terá que tomar uma solução e vamos torcendo para que essa solução seja se afastar definitivamente dessa figura nefasta, nociva, esse charlatão que é o Olavo de Carvalho, e se afastar dele significa tirar os olavistas do governo. Né? O Olavo não está no governo, mas os olavistas estão, que se aconselham com ele estão. A verdadeira máquina de guerra das redes sociais está instalada dentro do governo. É preciso que o presidente se afaste deles e coloque pessoas minimamente qualificadas ali. Os militares são perfeitos? Longe disso, e podem ser criticados por 1 milhão de coisas, mas são bem menos problemáticos do que essa trupe de malucos, ressentidos e neuróticos e fanatizados que estão tentando tocar o terror e transformar num circo o governo e o Brasil inteiro. É isso aí, momentos difíceis no nosso país, vamos seguindo na discussão. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e de assinar o canal e clicar no sininho lá embaixo para receber as notificações.